você começa nas categorias de base, você vai para a categoria juvenil. Como é que você chegou nos juniores e depois fez a transição para o profissional? Essa época do dente de leite para o infantil foi um processo ainda natural, né? Quando já chega no infantil, eu já começo a pisar no juvenil. E quando eu piso no juvenil com o Carrasco, né? Com o Wilson Carrasco, já vou direto para o profissional. Então eu já começo a treinar já com aquela turma, João Batista, Marquinhos Capixaba, Alcinei, Edelvan. Eu começo a figurar ali, Paulo Sérgio goleiro, Tião. E desço sempre para jogar o aspirante já nos juniores. Então, assim, eu não fiquei muito tempo com o juvenil e nem muito tempo com os juniores. Eu só descia, eu ficava treinando direto com o profissional e descia para jogar. E nesses períodos a seleção brasileira, né? Eu sempre estava sendo convocado. Mas eu tive grandes, né, treinadores, assim, pessoas também que seria uma injustiça não mencionar, né? O próprio Wilson Carrasco, né? Foi assim. Você fez a transição com ele, então? Com ele. Eu saio do Tota, né, do infantil para o juvenil, e é muito interessante, assim, porque hoje a gente fala sobre as conquistas da base, né? Eu agora acabei de retornar para a base da Ferroviária. Ah, você está lá na base agora? Eu, além da Secretaria de Esportes, né, que eu trabalho, nas escolinhas do município, eu também trabalho na iniciação da Ferroviária com a preparação de goleiros. Então, do 10 aos 13 anos. Então, assim, o início lá do garotinho eu já estou fazendo parte desse processo. E eu digo assim, que quando nós fomos campeões estaduais com o Tota, a próxima geração já é vice-campeã paulista infantil. Perde para o São Paulo no Morumbi. Os juniores com o Wilson Carrasco já é vice-campeão paulista contra o Santos. Então, ou seja, você vê que era uma época que, mesmo sem tantas condições, você fazia muito frente aos grandes clubes da capital, né? Então, assim, os times da capital vinham jogar contra a gente assim, eles passavam muito apertado, porque era muito disputado, era muito competitivo. A gente tinha, assim, muitos garotos da cidade, das regiões próximas aqui, a gente tinha uma grande equipe. Com o Carrasco, era assim, poxa, eu lembro assim, a minha memória com o Carrasco era ele batendo falta. Ah, sim. Cara, os Fantástico, desafios, assim, era... Porque a gente vê Marcelinho, né, esse pessoal todo, Roberto Carlos, mas assim, o Wilson Carrasco, assim, a gente sofria no treino com ele, meu. Acabava o treino e ficava, mão de pau, vamos lá, valendo um suquinho lá, vem lá. Ó, se encostar na bola, você já ganha já um suco de laranja. Cara, tipo assim, às vezes você pulava, assim, cheguei, não, batia na ponta do dedo. Ó, pelo menos já ganhou um suco, tomou o gol, mas ganhou um suco de laranja, tá? Mas era absurdo, assim, uma outra pessoa, assim, que eu sou muito grato, né? O Carrasco sempre trazia bons conselhos, né? Era um cara, assim, excepcional. A nossa equipe em si, assim, era muito bacana o dia a dia, né? E o que me parece, assim, é que mesmo com as dificuldades financeiras que a Ferroviária tinha, ela conseguia manter uma base boa e revelar jogadores. Sim. Isso a gente fala, essa mudança do futebol, essa transformação, não só do futebol, né, do mundo, né, mas é como você falou, a estrutura ela era mínima, assim, a gente era o meião que caía, você precisava amarrar com um cadastro, tênis para correr, tipo assim, quem não tinha tênis corria de quichute, então assim, só que, meu, quando era o sábado de manhã que você entrava no ônibus, que você ia jogar, meu, coitado de quem tava do outro lado. Era experiências assim que marcaram, né, que você vê tudo isso, e hoje eu trabalhando na iniciação, eu acompanho o que eles têm, o que é oferecido, sabe? É absurdo. A gente fala assim, meu, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, né? É muito diferente, né? Mas só para não ser injusto, né? Aí eu tive também o Bazani também, já nos juniores. Nós tivemos uma competição júnior, né?
nascidos até em 95, eu sou de 98. Nós jogamos a Gilberto Formija, uma Copa em São Carlos muito famosa, que vinha Atlético Mineiro, Vitória, Corinthians, Palmeiras. E aí nós também fomos campeões também dessa competição. Os treinadores eram o Olivério Bazani Filho e o seu Vail Mota. Ah, você pegou o seu Vail ainda? Peguei seu Vail. Ah, que legal. Porque em 95 a Ferroviária já estava atravessando aquela crise financeira terrível, né? Sim. No final. E essa Copa de São Carlos foi assim, da metade para o segundo semestre assim, do ano de 95. Eu lembro até hoje, a premiação era R$50 mil. E naquela época a gente já estava num processo que a gente já não recebia mais nossa ajuda de custo, muita dificuldade, muito processo trabalhista, enfim, a gente sabe muito bem da história da Ferroviária. E aquela Copa, aquela competição foi nossa, tipo assim, salvou. Cara, nós precisamos ser campeões porque nós temos 50% dessa premiação. Então a diretoria na época, né, Barelli, seu Carlinhos já, o pessoal todo falou, meninada, é o seguinte, se vocês ganharem, vocês têm 50% da premiação para vocês dividirem. Nossa, vamos correr, né, meu? O final foi contra o Palmeiras, o Roque Júnior, o Rogério, né, que tomou a pedalada do Robinho. Nós ganhamos de 2-0. Se eu não me engano, gol do Burguês e Juari. Mas esse time aí também era muito forte, né, que pegou várias gerações. Então, Toninho, Ricardo Dias, Adriano Zerão, zagueiro, Juari, Fumagalli, Celso, William Bernal, Tita. Nossa, era um time assim muito, muito forte, muito competitivo. Toninho, zagueiro, depois foi pro Corinthians, foi campeão mundial com o Corinthians. Então, você pega... Eu tô falando assim de vários momentos da base, vários momentos chegando. O time 94, 95, que é vice-campeão paulista também, que perde pro Guarani de Luizão, Mauricinho, que é Fabricinho, Silvinho, essa turma toda também. Então, assim, a Ferroviária teve grandes equipes na base, né? Muito assim, com pouco recurso, com não tanta estrutura, né, com tantas condições. Mas tinha qualidade. Qualidade. A qualidade sempre foi assim muito impressionante. Hoje a gente vê que tem uma quantidade, né? O volume ele é grande, mas a qualidade é pequena. É pequena. Entendi. Muito. E aí você tá nos juniores, você faz a transição pro profissional. Isso. E aí, você chega no profissional, você já pega a Ferroviária na segundona ou estava na primeira ainda? Não, em 96 ainda estava na primeira. Caindo, né? Praticamente caindo. Como é que foi isso? Então, em 96, quando começa o Paulista, já fica treinando com um grupo e fico jogando no aspirante, né? Tá. Só que assim, a Ferroviária caiu no primeiro turno do Campeonato Paulista naquele ano. Pagamento, essas coisas, salário, esquece. Não tinha. Na segunda parte do campeonato, vem o Sérgio Clérice, ele começa a promover, lançar alguns garotos. Ah, você pegou o Clérice ainda? Eu peguei o Clérice. Eu jogo os últimos 2 jogos do Campeonato Paulista da Série A1 em 96, contra União São João aqui na Fonte Luminosa, né, hoje Arena da Fonte. A gente perde 3-1 e joga o último jogo do campeonato na Rua Javari contra o Juventus, de Fabiano, aquele time que era uma máquina. Nós empatamos 3-3 lá. É o último jogo do campeonato. Eu jogo essas últimas 2 partidas. Mas assim, mais no sentido de ter essa experiência, né? Então, em 96, eu já disputo uma partida oficial pela Ferroviária, no profissional. 97... No final de 96, eu vou para o Santos emprestado, porque a nossa equipe, lá? Nossa equipe ela vai até as quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20. E o Nenê Berlamin, treinador do Santos, leva alguns garotos. Levou 3 na ocasião, na época. Eu, o Fumagalli e o Tatão. O Adriano, que é irmão do Volney, do time, sim, conhece a família. Sim. Nós vamos para o Santos. Então, eu fico no Santos e é para mim ficar até a metade de 97. Aí eu tô com um problema do que tem que me apresentar o serviço militar, tudo, aquele alistamento que fala, né? Sim. E eu fico nessa coisa. Se eu voltar antes para me profissionalizar na Ferroviária, para mim jogar o Paulista da Série 2, vão me pegar para fazer o tiro de guerra. Sim. Se eu esperar mais um pouquinho, a Ferroviária contrata outro goleiro e eu não tenho fora. Oportunidade. Porque na minha cabeça é assim, com todas essas experiências, né? Hoje o menino pisa no profissional, ele já vai lá e faz o primeiro contrato dele. Comigo foi diferente. Eu pisava no profissional, pisava, vários garotos sendo profissionalizados e eu não.
E eu falei assim, não, eu quero me profissionalizar o quanto antes, quanto antes. Aí eu pego, eu falo para você assim, a gente não tem dimensão das coisas, né? Eu venho embora de Santos, eu abandono o Santos. Eu tinha um contrato amador com o Santos. Eu abandono o Santos, falo assim, Tatão e Fumagalli, fala pro Nenê que eu não volto para lá, eu vou me profissionalizar na Ferroviária. Aí eu venho, com uma semana antes de ficar livre do serviço militar, venho, piso na Ferroviária, assino o contrato profissional para jogar o Paulista. Eu assino para jogar o Paulista da Série A2, o sargento fala assim, que bom que você voltou, agora dá para você fazer o tiro de guerra com a gente. Poxa, e aí você teve que conciliar? Conciliar, e mais, eu estudava nessa época também no industrial, né? Eu estava retomando, faltava um ano para terminar. Que jeito que você termina? Não termina. Impossível. Aí foi que eu disputei o Paulista da Série A2. Acho que de 21 jogos eu joguei 19 jogos, que é o ano também que cai para a Série A3. E como é que foi disputar A2? Porque você já vinha num crescente, né? Aí você pega o time ainda no Paulista principal, aí cai, e a estrutura ali só piora. É isso? Piora, né? Porque não tem investimento mais, né? Existem algumas parcerias, mas assim, você nunca mais vê o dinheiro. Aí você precisa jogar o Paulista da Série A2. Aí nós retomamos, fizemos uma campanha regular, né? Foi o ano que caiu na última rodada. O Paraguaçuense ganhou do Comercial em Ribeirão e a Ferroviária perdeu lá em Santo André de 3-0. Quem treinava o time, né? Em 97, Carrasco começa, Carrasco e o seu Sérgio Cléris também. Você estava naquele jogo em Prudente, que foi contra o Corinthians de Prudente, que perdeu de 1-0? Estava em Prudente. Assim, eu só não estava na primeira rodada, eu só não joguei a primeira, só não participei da primeira rodada. Depois as outras eu participei de todas. O Marco Antônio estava nesse time. Marco Antônio, é que no final, faltando umas 8 rodadas, contratou Darcy, meia que jogou no Palmeiras, o Robson, atacante que era do Corinthians, e nós ganhamos 3, 4 jogos assim importantes, e aí, tipo assim, agora a gente não cai mais, não tem mais como cair. Deu um up, né, na época o pessoal que assumiu, trouxe um parceiro e trouxe esses jogadores, arrumaram um dinheiro, trouxe o jogador, o time deu uma subida. Só que nós perdemos um jogo em casa, Valdir Pérez, o treinador também. Começou com o Valdir Pérez, agora que eu me lembrei. A gente perde um jogo em casa para a Ponte de 2-1. A Ponte tinha o Zinho, aquele Antônio Bandeiras, que depois jogou na Portuguesa. Sim. Esse jogo era o jogo que a gente precisava empatar esse jogo. Perderam. E a Ponte, tipo, somos co-irmãs, tá? Vamos fazer aquele jogo, o empate tá bom para os dois. E não, vamos ganhar. Nós perdemos. Em casa de 2-1. E aí o último jogo contra o Santo André, lá, o Santo André voando. E a gente precisava ganhar lá. Mesmo não ganhando, a gente dependia do resultado da Paraguaçuense contra o Comercial. O Paraguaçuense ganha do Comercial em Ribeirão aos 52, assim, um gol no último minuto. Então, tipo assim, Era pra ser. Era terrível, assim. Você não acreditava, porque quando vieram os jogadores, assim, a sensação foi que, poxa, se o pessoal tivesse desde o início, a gente ia brigar por coisa maior. E aí a gente não conseguiu. Aí cai, e aí você imagina, assim, no momento da minha carreira que é para ser uma carreira de ascensão no sentido junto de equipe, de conquistas, tudo, você cai. E aí vocês vão disputar a A3. A3. Aí a A3 vem, né, o pessoal, Colino, Neto, Evandro Malara, o Cardoso. Eles criam, né, tipo uma comissão, um conselho para fazer a gestão na A3. Aí eles contratam o Gali, né, o treinador, José Gali Neto, aí monta uma equipe boa, aí traz Monga, Nilton, goleiro, Essinho, que jogou no Santos, assim, Fonseca, que jogou zagueiro de São Paulo, sim. Roberto Fonseca, treinador hoje, Lopes, Ney Bala, Celinho, que eram os 2 irmãos, Mauro, quem mais? Sim, o time fica muito forte.
monta uma boa equipe. Só que nesse ano, 98, na Série A3, é o ano que só subia um no Campeonato Paulista. Então, na época, o São Caetano Tava bombando. tá começando, Táxi, Luiz Carlos Ferreira, né? Que monta o time, Casas Bahia, Saul Klein, toda essa turma aí, muito dinheiro para subir um. E ainda tinha o Taubaté também, que era uma outra grande equipe. Campagnolo, Nares goleiro, Fabinho meio que jogou no Corinthians. E mesmo a gente com uma baita equipe... Não conseguia. Não conseguiu, porque o São Caetano, tipo assim... Voou. Você batia o olho assim, o São Caetano, com o dinheiro que tinha, sim, impossível não subir. Porque quando precisava, ia lá e assim, colocava muito dinheiro. E aí a força, a capital, a federação, enfim... Todos esses bastidores também que Mas o time fazem faz parte. na A3 uma boa campanha. Boa campanha. Assim, não sobe porque subia um. Sim. Na fase final ficou São Caetano, Taubaté, Ferroviária e Nacional da capital. As 4 melhores equipes. Subisse pelo menos 2, a gente teria brigado para subir. 99 já, de novo na Série A3, já é um time sub-23. Aí Milton Cardoso volta à frente da gestão da Ferroviária, tudo. Predileta, patrocina, camisa, tudo. Mas aí, nesse campeonato, foi tipo uma promoção da federação. Equipe até 23 anos ganharia uma bonificação. Aí a gente joga toda a competição com um time abaixo de 23 anos.